Vamos abrir em Salmo 34. Salmos de número 34. Facinho de ver, está no meio da Bíblia. Bem. Glória a Deus. Alguns folhando ainda. Amém. Salmo 34 diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, e os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma, lhe exaltaremos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou o aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que os temem. Os leãozinhos sofrerão necessidades e passam fome. Porém, os que buscam no Senhor, bem nenhum lhe faltará. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolorosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e o empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhe extirpar da terra a memória. Clamam o justo, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as tribulações. Perto está o Senhor do que tem coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém? Senhor, agradecemos a Ti pela palavra. A Tua palavra foi lida, Senhor. A Tua palavra é a verdade. A Tua palavra revela o Senhor a nós. Obrigada, Papai. Obrigada pela palavra que o Senhor deste. Peço a Ti, Senhor, abra os nossos ouvidos espirituais. Abra, Senhor, a nossa mente espiritual. Abre, Senhor, o nosso coração, Papai, para que possamos entender e compreender a Tua palavra. O que o Senhor quer falar conosco nesta noite, Senhor. Senhor, bloqueia os nossos pensamentos para os nossos problemas,
para as coisas que lá fora estão, Senhor. Senhor, tapa os nossos ouvidos para as distrações, Senhor, e nos concentre em Ti, Senhor. Nos concentra, Senhor, ó Pai, na Tua palavra. Senhor, ó Pai, cancela todo o nosso intelecto agora, Senhor. E abra, Senhor, o Teu intelecto, Senhor, em nossa mente, Senhor, para que possamos entender a Tua boa, perfeita e agradável palavra sobre as nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amados, o salmista, Davi começa esse salmo dizendo: bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre em meus lábios. É fácil você dizer isso agora, neste momento? É muito fácil, quando a gente está bem, não estamos passando um momento de aflição, aquele momento doloroso de aflição, É fácil a gente falar, bendirei ao Senhor em todo o tempo, Louvarei a Ele o tempo todo. Dos meus lábios vão sair adoração, dos meus lábios vão sair louvores. Mas e no momento que você está passando exatamente na tribulação? E no momento que você está passando pelo vale, é fácil dizer? É difícil, Davi aqui, ele estava passando por uma prova. Davi aqui, quando ele escreve esse salmo, ele tinha acabado de se fazer de louco na presença, de Abimeleque. Ele estava escondido, ele estava num esconderijo, mas não era um esconderijo num lugar tranquilo, num lugar separado, não, ele estava escondido no lugar onde estavam os seus inimigos. Olha que complicado que estava a situação de Davi. Davi estava passando por um momento muito difícil, Ele tinha se feito de louco, ele tinha se escondido. A qualquer momento o inimigo poderia achar ele, Ele não poderia fazer talvez um barulho ali, que ele poderia ser achado, ele não poderia nem fazer talvez as necessidades dele, que ele poderia ser achado. Então ele estava num momento complicado dele. Aí ele começa a adorar ao Senhor. Amados, no momento difícil da nossa vida, nós precisamos adorar ao Senhor. Porque na adoração, quando nós abrimos a nossa boca para adorar, a paz vem, a tranquilidade vem. O Senhor começa a nos trazer entendimento do quanto Ele é bom e de quanto o que nós estamos passando não é nada perante o poder dEle. E Davi começa a dizer, bendirei do Senhor em todo o tempo. Não há situação, não há circunstâncias que vai tirar a minha adoração ao Senhor. O meu louvor ao Senhor, eu bendirei Ele a todo tempo. O seu louvor estará sempre em meus lábios. Sempre estarei adorando a Ele. Sempre estarei glorificando a Ele. Porque, amado, por muitas vezes, a gente, em momentos de alegria, a gente começa a dar glória a Deus. A gente pula de alegria. Não é assim? Obrigada, Senhor! Obrigada porque eu sei que foi o Senhor que me proporcionou este momento. Não é assim? Você vai todo feliz, todo contente.
Aí no momento de tristeza, o normal nosso é falar: cadê Deus? Por que eu estou passando por isso? Porque eu estou passando por essa batalha. A gente começa a fazer o quê? Murmurar. A gente começa a fazer o quê? Reclamar. Porque é de nós isso, né? É normal de nós. E aí a gente pergunta: cadê Deus nesse momento? Por que Ele está permitindo eu passar por isso? Né? E Davi não se importou. No momento que ele conseguiu parar, que ele se escondeu, ele adorou. E aí quero falar algumas chaves que o Salmo 34 traz a nós. Através desse clamor, dessa adoração de Davi. E a primeira, camada dessa chave que eu quero passar é que Deus trabalha no meio dos louvores. Deus trabalha no meio das nossas dores. Ele não deixa de ser Deus em nossas dificuldades. Nós que precisamos reconhecer que continuamos confiando nele, não importa a situação, não importa a circunstância que estamos passando. E amados, entenda algo. Quando você adora ao Senhor, no momento das suas aflições, saiba de algo, o diabo fica furioso. Ele fica furioso com você. Porque ele não espera você o adorar. Ele espera você murmurar, ele espera você reclamar. Mas adorar ele não espera. Ele fica furioso. Ele fica furioso quando você adora o Senhor nas suas adversidades. Porque ele sabe que se você começa a adorar ao Senhor nas suas adversidades, naquela madrugada que você não consegue dormir, que fica processando ali, e em vez de você ficar martelando coisas carnais, situações carnais, você começa a adorar ao Senhor, o inimigo fica furioso, porque não é isso que ele queria. Porque ele sabe que se você começa a adorar, o Senhor vai começar a agir. Ele sabe que se você começa a adorar ao Senhor, Ele não vai ter chance nenhuma de trazer uma depressão sobre a sua vida, de trazer uma angústia, uma opressão sobre a sua vida. Ele sabe que você já vai estar a caminho da vitória. Então ele fica muito nervoso. Então adorar ao Senhor no momento de tempestade é uma camada, é uma chave importantíssima para garantir a tua vitória e para te aproximar em intimidade com o Senhor. E amados, essa chave, ela faz uma conexão com o Senhor, aonde no meio da tempestade você consegue enxergar o sol, você consegue enxergar o arco-íris, você consegue ver a mão do Senhor agindo sobre a sua vida. Nem sempre vai ser sobre a situação e circunstância, mas na maioria sobre a tua vida você vai sentir. Você vai ver Deus trazendo paz no momento da aflição. Deus trazendo tranquilidade a você no momento da tempestade, da aflição. Porque quando nós adoramos a Ele, nós estamos falando ao Senhor: Pai, eu confio em Ti. Pai, eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Pai, não temerei este mal que está vindo sobre a minha vida, porque eu sei o Deus que eu sirvo.
Quando você começa a bendizer e adorar o nome dele, você começa a reconhecer o poderio dele, a autoridade dele, o quão bondoso, o quão maravilhoso ele é sobre a tua vida. E é lindo, amados. É lindo. E ele começa a se inclinar, porque quando nós o adoramos, nós abrimos o nosso coração, abrimos o nosso entendimento. Ele se inclina a nós para uma intimidade mais profunda. Mas quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, nós fechamos o nosso coração, nós fechamos o nosso intelecto e não damos brecha alguma para que o Senhor se incline e fale conosco. Então nós aprendemos isso com Davi. No momento de angústia, no momento de tribulação, não é para nós murmurarmos, é para nós glorificarmos, bendizer o nome do Senhor, para que tudo vai bem, porque a bondade está nele, a bondade está no Senhor. O verso 2 fala outra chave muito importante. Aleluia. O verso 2 fala assim: a minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão, né? Na outra versão fala: gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Amados, o nosso louvor, no momento de aflição, no momento de tribulação, ele serve não somente pessoal para nós, mas para todos aqueles que estão à nossa volta, ao nosso derredor. Porque através do seu louvor você mostra coragem, você mostra esperança, você mostra fé. Através da sua adoração ao Senhor, aqueles que estão em volta temendo, com medo, ele olha para você e ele vê coragem em você, ele vê ousadia, ele vê fé, ele vê esperança. Aquilo que talvez ele não está enxergando, ele não está conseguindo enxergar, através da sua vida, através de você adorar ao Senhor, ele começa a enxergar de forma diferente. Por quê? Porque a gente contagia quem está em nossa volta. Quando você está no meio de uma multidão, no meio de pessoas, e fala palavras negativas, todo mundo vai ficar contente? Não, né? Mas quando você começa a falar palavras positivas, quando você começa a adorar ao Senhor, gera o quê? Fé. Gera o quê? Confiança. Gera o quê? Vitória. Todo mundo começa a se alegrar. Não é assim? Nós não somente somos tratados quando adoramos ao Senhor, quando glorificamos o nome dEle, mas nós distribuímos essa adoração àqueles que estão em nossa volta. Nós somos exemplo, você é o exemplo de quem está em tua volta. Pessoas estão olhando os seus passos e dependendo muitas vezes do seu passo para seguir em diante, para te imitar,
para fazer o que você está fazendo. Amados, é como você pegar e acender um fogo, ele vai se alastrar. A nossa adoração no momento de aflição, ela é esse fogo que se alastra, porque quando um começa a adorar, todos começam. Quando um começa a dar glória, todos começam. Quando um começa a receber do Senhor, todos em volta começam. É lindo. E aqui o salmista fala, Davi fala: a minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Não somente a mim, mas aqueles que estão em minha volta provarão da bondade do Senhor no momento de aflição. Amados, é uma chave maravilhosa. É uma chave que poucos falam, mas tem um poder imenso. Você não sabe, talvez, quão maravilhoso é quando você começa. Quando você começa. Então entenda, eu não sei se você está passando, se você vai passar. Mas glorifica ao Senhor, exalta o nome dEle, porque a verdadeira adoração, ela está aqui no momento da aflição. A verdadeira adoração não está no momento de alegria, de regozijo, mas no momento da tribulação, no momento do vale, no momento da prova. Aí está a sua verdadeira adoração. É neste momento que nós confiamos. Porque confiar no Senhor no momento alegre é fácil, não é? Confiar no Senhor com a despensa cheia é fácil, não é? Confiar no Senhor com a conta bancária, com dinheiro para pagar as contas é fácil, não é? E quando tudo isso está diferente, a sua despensa está vazia, você não tem dinheiro no banco. Você está passando por momentos de enfermidade, momentos de aflição, e mesmo assim você precisa confiar. Amados, é aí a sua verdadeira adoração. A nossa verdadeira adoração não é quando somente a gente está aqui no culto. Não estou falando que não é, você não está adorando em espírito e em verdade, eu não estou falando isso. Eu estou falando como que é a sua adoração no momento de angústia, de aflição, na falta daquilo que você precisa, daquilo que você necessita. Como é a sua verdadeira adoração? É murmuração ou é adoração? É reclamação ou é louvor? Porque a minha adoração tem que estar além das circunstâncias que eu estou vivendo. Não importa se é enfermidade, não importa se é falta de alimentação, se é falta de dinheiro, não importa. Meu Deus continua o mesmo. Ele continua o mesmo, o poder dele é o mesmo. E eu, como que estou? Como que eu estou como um adorador? Como que eu estou sendo de exemplo às pessoas que estão em minha volta? Eu sou a primeira a reclamar? Ou eu sou aquela que coloca mais lenha na fogueira? Ou eu sou aquela que começa a adorar? Aquela que começa a falar palavras de incentivo, de esperança, de fé. Como nós estamos sendo os verdadeiros adoradores?
confiando no Senhor plenamente, não importa a situação, não importa a circunstância. Porque, amados, o louvor, ele é o quê? Entrega. O louvor não é o que você canta, é aquilo que você entrega, aquilo que você doa, você se rende adorando ao Senhor. Adoração, ela é uma constante entrega ao Senhor. E se eu estou passando por um momento de aflição, eu vou adorá-lo, entregá-lo à minha vida. A minha vida pertence a Ti, Senhor. Essa situação, essa circunstância não é minha, é Tua. Eu não posso diante da situação, mas eu sirvo a Ti que tudo pode. Tu é o Criador dos céus e da terra. Eu estou rendendo a Ele. Eu estou me entregando a Ele. Estou falando, nada sou. Eu não posso resolver. Eu não posso fazer nada. Mas eu confio em Ti. Eu sei que Tu tudo podes. É o verdadeiro louvor quando você se entrega. E é se entregar confiando nele. Confiando. Porque, amados, tem muitos que entregam. Pega o papel, entrega. É seu, Senhor. Daqui a pouco está assim, ó. Isso eu vou resolver assim. Esse vai ser desse jeito. Esse vai ser... é melhor desse jeito. Não é assim? Você entregou e você tomou. É confiar. É Teu, Senhor. Eis aqui a minha vida. Me instrui e faz dela o que o Senhor quiser. Esse problema não me pertence. Mas não vou deixar ele para trás. Vou ser instruída por Ti, Senhor. O Senhor vai me dar paz. O Senhor vai me dar estratégia para que eu possa avançar. Mas aí, eu entreguei, eu confio em quem eu entreguei. Eu confio no Deus vivo, Criador dos céus e da terra. E continua louvando, continua adorando, continua glorificando. Abra um sorriso. Tá tudo bem. Mas você não sabe o que eu estou passando. Não sei. Mas eu sei o Deus que eu sirvo e tá tudo bem. Se está com Ele, está tudo bem. A preocupação é se estivesse comigo. A preocupação se estivesse com você. Aí teria preocupação. Mas está com Ele. Foi entregue a Ele. É uma chave maravilhosa quando nós adoramos ao Senhor. As pessoas começam a olhar para você e falar, nossa, a Rô mesmo ontem me contou para mim, falou que umas pessoas chegaram para ela e falaram, como que você está calma? Seu filho todo com essa situação aí. Oxe, eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que eu sirvo. As pessoas se assustam. As pessoas se assustam, né, Rô? Nossa, mas eu não estaria desse jeito. Então você não conhece o Deus que eu sirvo. Se você conhecesse o Deus que eu sirvo, você estaria. Se você confiasse no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, você estaria bem. Porque não é a circunstância, amados, em quem nós confiamos. Em quem nós confiamos. E Davi estava lá. E começa a adorar ao Senhor. Começa a glorificar o Senhor. Começa a exaltar o nome do Senhor. O verso 3 ele fala, engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltaremos o nome. É isso que a gente tem que fazer. Vem cá, vamos adorar o Senhor, vamos louvar o Senhor, vamos?
Vamos engrandecer o nome dele, porque tudo ele pode. É nele que eu confio. A medicina desenganou o Jefferson. Por 2 vezes. Por 2 vezes desenganou o Jefferson. Hoje os médicos nem palpitam mais o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer. Os médicos chegam lá para ver, né? Chega um médico, fica sabendo do caso, ele quer ir lá ver o Jefferson, para ver como que está o Jefferson, e nem acredita como pode. Por quê? Como se sai de um paliativo para um tratamento, né, clínico? Como sai do paliativo para uma recuperação? É Deus. É Deus. É sobre isso, queridos. É sobre confiar. É sobre adorá-lo. Não importa a situação, não importa a circunstância. É mostrar para as pessoas que estão ao seu redor que existe um Deus maravilhoso, poderoso, glorioso, que tudo pode. E que a única coisa que podemos fazer é adorá-lo, exaltá-lo, nos entregar a Ele de todo o nosso coração. É sobre isso. Davi se fez de louco, às vezes a gente tem que se fazer de louco também. Quantas vezes a gente não se faz de louco? Tá bom. Vamos se fazer de louco, deixa o pessoal achar o que eles querem. Eu estou vendo a vitória. Nossa, mas como que você está vendo a vitória? Olha a situação de morte. Como você está vendo vida em meio à morte? Eu sirvo Deus vivo. Eu confio nele. Eu sei que tudo ele pode. É sobre isso. A gente enxerga aquilo que os olhos humanos não enxergam, porque o nosso enxergar é espiritual. Quando a gente começa a adorar, a gente aprende e ganha uma visão espiritual que a gente consegue enxergar além do que os homens não veem, do que a natureza normal não vê. E confunde médico, confunde inimigo, confunde as pessoas, confunde tudo. Confunde tudo. Porque nós servimos um Deus de poder. E o verso 4 diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Ele livrou Davi da situação, da circunstância? Davi continuou lá, não continuou? Ele livrou Davi do quê? Dos medos, dos pânicos, da angústia que Davi estava sentindo. A situação, a circunstância era a mesma, mas Deus moveu sobre a vida de Davi. O medo que Davi estava foi embora. A angústia que ele estava foi embora. Em meio ao louvor, em meio à adoração. A adoração e o louvor arranca de nós todo o medo, porque faz nós confiarmos no Deus vivo. Aumenta a nossa fé, aumenta a nossa ousadia no Senhor, nos traz coragem, nos traz vigor. Busquei o Senhor. Davi fala: busquei o Senhor. E Ele me acolheu. Amados, todos aqui foram filhos. Quando você buscava ou busca até hoje seu pai, sua mãe,
e você é acolhido, o que acontece? Começa a vir uma calma, né? Uma tranquilidade, uma segurança, não é isso? Não é isso que acontece? Nós, mãe, quando vem o filho, a gente acolhe eles assim, trazer segurança a eles, não é isso? Davi buscou o Senhor e Ele acolheu Davi. Quando nós buscamos a Ele, não nos importamos com a situação, com a circunstância, mas buscamos ao Senhor, Ele nos traz segurança, Ele nos traz conforto, Ele nos traz consolo, Ele nos refrigera, Ele tira todo o medo de nós, Ele tira toda a angústia de nós. Nós somos libertos do medo que estava nos aprisionando. Quando nós buscamos o Senhor, nós somos libertos do medo, da aflição, da angústia, e somos revestidos de fé, de coragem e do poder do Senhor. Foi isso que aconteceu com Davi, quando ele fala: livrou-me de todos os meus temores. Ele não falou, me livrou da situação e da circunstância, não, livrou-me de todos os meus temores, todo aquele meu medo, toda aquela minha angústia, tudo que eu estava sentindo, eu fui liberto. E é isso que o Senhor faz quando nós bendizemos o nome dEle, quando nós o adoramos, quando nós o glorificamos, ao invés de murmurarmos, de reclamarmos da situação. Porque por muitas vezes o problema não está na situação e não está na circunstância, o problema está em nós. Sabe aquele ditado, nós fazemos tempestade no copo d'água? É mais ou menos isso. A situação não é tão crítica assim. A situação também não é tudo isso. Mas a gente faz a tempestade no copo d'água. E quando nós buscamos o Senhor, Ele traz a nós compreensão. Ele traz a nós entendimento. E com isso nós aumentamos nossa fé, nós aumentamos a nossa coragem, nós aumentamos a nossa ousadia. E entendemos que aquela situação e aquela circunstância nada é perante o poder do nosso Senhor. E começamos a confiar mais no Senhor, e começamos a buscar mais o Senhor, engrandecer mais e mais o nome dEle. E Davi entende, né, que ele precisava daquele livramento. Que não era de Aquis que ele precisava se livrar, mas ele precisava se libertar do medo que coagiu ele, que aprisionou ele. No verso 5 fala assim: contemplai-os e sereis iluminados, e vossos rostos jamais sofrerá vexame. Aqui fala, olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Algumas versões falam, nessa parte iluminado, alegres. Então, vamos aqui, contemplais e sereis alegres, contentes, vocês ficarão felizes. Vai mudar, a situação reverteu. Não é mais aquela de angústia, não era mais aquela de medo, mas de alegria, de regozijo. Porque quando nós estamos alegres, nós estamos iluminados. Não é verdade? A gente traz, a gente constante, a pessoa pode ver a gente de longe, ela vê que nós estamos alegres, que nós estamos contentes. Ninguém contente fica assim. Não,
ela está alegre, o rosto se ilumina, né? E aí fala, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Aquilo que foi, aquilo que passou, aquela vergonha, aquele medo foi embora. Você foi revestido de coragem para seguir em frente, para enfrentar o inimigo, para enfrentar a situação e a circunstância, sem se esconder, sem se envergonhar, porque você foi revestido, você foi liberto, você foi transformado. Seu pensamento não é mais pensamento de medo, mas sim de ousadia, de fé, de coragem, porque você sabe o Deus que você serve. Mudou a situação. Você vê que aqui Davi começa a mudar, né? Ele começa a adorar, ele começa a mudar a adoração. Nós temos que, um momento, mudar o foco. Nosso foco mais não é de medo, não é se esconder mais. Nosso foco é seguir em frente. E seguir para a vitória. Nosso foco é em direção à vitória. E aí fala no verso 8, fala assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado aquele que nele se refugia. Aquele que estava se escondendo da situação, aquele que estava se escondendo, né? Que teve esse fingir de louco, agora está falando, provar e ver que o Senhor é bom. Vamos provar da bondade do Senhor. Porque assim como nós cantamos, louvamos ao Senhor, Ele é fiel o tempo todo. Em todo o tempo Ele é bom. Ele é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amados, não tem como você honrar o Senhor, adorar Ele, glorificar o nome dEle e a sua vida continuar igual. Não tem como. Não tem como. Na hora que você se entrega, que você começa a adorá-lo, que você começa a glorificá-lo, exaltando o nome dEle, glorificando, honrando a Ele, confiando nele, a situação já mudou. A situação já foi revertida. O medo já foi embora. Você foi revestido de ousadia, de fé. Você já está, falando, prove e vê que o meu Deus é bom. Meu Deus é maravilhoso. Meu Deus é glorioso. E é lindo, amados. Aí no versículo 9 fala assim: temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que temem. Nada falta àqueles que honram ao Senhor. Nada falta àqueles que respeitam o poder e a autoridade do Senhor, que confia no Senhor. Nada falta. Nada falta. Porque o Senhor nos reveste da majestade, da glória dEle, da graça dEle, do poder dEle, do senhorio dEle. Nós somos revestidos do Senhor. Nós somos revestidos do Senhor. No verso 11, eu vou dar uma avançada aqui. Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Aquele que está com medo agora está mostrando o quão bom o Senhor é. Está ensinando, está falando, vem que eu vou te ensinar. Vem que eu vou te mostrar o quão bom meu Deus é. O quão maravilhoso o Senhor é. Honra Ele, confia nele, espera nele e tudo Ele fará.
E é lindo, amados. É lindo quando nós aprendemos a chave de glorificar, de adorar ao Senhor, além das circunstâncias. Além das circunstâncias. A intimidade era tão grande com o Senhor. Nós confiamos. Nós vamos aprendendo porque Ele vai nos instruindo. Ele vai mostrando a mim e a você aquilo que nem eu nem você imaginávamos que seria possível, que a gente alcançaria. Quantas bênçãos você já alcançou? Quantas vitórias você já teve? Você sabe que foi o Senhor, mas jamais você imaginava que você ia alcançar. Quantas? Quantas? Pela intimidade que você tem quando você começa a adorá-lo e a confiá-lo. Lembrei agora, eu vi a Lu chegando. Posso testemunhar, Lu? A Lu está começando a fazer algum jejum, entregando alguns jejuns para o Senhor. A gente tem conversado bastante. E essa semana ela falou assim para o Senhor, ela ia para o Hospital das Clínicas, que a Luana tinha um exame para fazer, né, Lu? E ela falou, Lisa, achei que eu estava tão fraca, eu falei, Senhor, eu não vou conseguir jejuar hoje, então eu não vou jejuar. Ela entregou, ela foi sincera para o Senhor. Ela entregou de todo o coração e falou para o Senhor da fraqueza dela. Aí ela foi para o Hospital das Clínicas. Ela foi comer, quando voltou para casa, ela jejuou e não sentiu fome. Por quê? O Senhor provou para ela que ela consegue, que não é sobre ela, é sobre Ele, é sobre o poder dele sobre a vida dela. E é sobre isso, queridos. Quando a gente entrega, quando a gente faz de todo o coração, Ele prova do amor dEle, da graça dEle, do poder dEle sobre as nossas vidas. E é sobre isso. É sobre a gente viver algo que assim a gente não imaginava viver. É viver o sobrenatural. Mesmo em meio a aflições, está no hospital lá, angústia em cima de angústia, o hospital é terrível. Quem já foi no Hospital das Clínicas sabe o peso que é naquele lugar. Ela ficou o tempo todo. Que hora você saiu de casa? Saímos de casa 11h30 e voltamos 4h30. Todo esse tempo sem colocar nada na boca. E ela achou que não ia aguentar. Ela achou que não ia aguentar. E o Senhor provou a ela que ela pode. Provou para ela que ela pode, não por ela, não pelo físico dela, não pelo corpo dela, mas pelo poder dele que habita sobre a vida dela. E é dessa forma. Ela podia ficar lá todo aquele tempo murmurando, reclamando, falando, entreguei meu jejum e estou aqui sem comer. Não, ficou lá, firme e forte. Porque o Senhor a sustentou e ela não teve nem fome. E eu conheço a Luciana, viu, gente? A pessoa sente fome. A pessoa sente fome, pelo menos um cafezinho, ela sente fome. Tá? Verso 12, eu preciso falar essa parte. Fala assim, quem é um homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? E é uma pergunta. Quem ama tanta vida para querer viver tantos anos, mas sem murmurar, tá? Sem reclamar. Quem que é? A gente sabe que a gente fala, que a gente vai reclamar, que a gente vai murmurar. Por isso que tem essa pergunta, quem é um homem? Quem é um homem que ama a vida e requer
longevidade, para ver o bem. O bem nós vivemos no nosso dia a dia, em cada momento nós vemos a graça, a glória do Senhor manifesta sobre as nossas vidas e entendemos e compreendemos a bondade dele e confiamos nele. É o nosso dia a dia, quando a gente acha que não consegue, ele mostra a bondade dele sobre as nossas vidas. Ele mostra que pela nossa carne não somos capazes, mas pela bondade, pelo poder dele sobre as nossas vidas nós conseguimos. E aí o verso 13 fala assim: refreia a língua do mal, refreia a língua do mal, e os lábios de falarem dolorosamente. Não seja antecipado, nós temos que resfriar muito a língua, ó, dá um freio aqui, é difícil. Eu falo por mim, gente. Eu falo por mim, quando eu for ver, já falei. Aí tem que pedir perdão. Glória a Deus que podemos pedir perdão. Mas é um ensinamento, a gente precisa aprender a refrear nossas línguas, a dar um freio aqui. Quieta, calada, não tem que falar nada. Né? E evitar. Ai, nossa, Rô, como que é? Como que é você ver seu filho desse jeito? 1 mês já. Oh, glória a Deus! Glória a Deus, vimos milagre em 1 mês. Vimos a morte rodeou, mas nós vimos vida, e vida abundante. Vocês precisam postar o vídeo do Jefferson na cadeira. Ele ia na cadeira assim com todo vigor. Glória a Deus. Enxerga o bom. Enxerga o que Deus fez. Enxerga o milagre. Não o que pode acontecer. Ah, não que vai. Como que será o amanhã? O amanhã pertence a Deus. Ah, será que ele vai andar? Não sei, eu sei que ele está vivo, a vida está nele. Não temos que falar palavras ruins, mas temos que confiar no Deus que dá vida. Eu só sei de uma coisa, queridos: a vida na vida do Jefferson. E através dessa vida, tem salvação, teve reconciliamento com Deus. Eu já vejo milagres e milagres ali, onde a morte estava querendo tomar conta. Hoje só tem vida. Hoje só tem vida. A gente não tem que falar palavras que vai trazer mais sofrimento, mas nós temos que falar a palavra que traz esperança, que faz confiar no Deus vivo, porque a palavra que sai da nossa boca tem sim poder, tem sim poder. Se eu falar uma palavra negativa para a mãe, ela vai ficar triste, ela vai ficar chateada, ela vai chorar, e essa palavra vai começar a tomar conta na vida dela. Mas se eu chegar com palavras positivas sobre a vida dela, vai criar esperança sobre a vida dela. Olha o poder que nós temos com a nossa boca, com as nossas palavras, com as palavras que saem da nossa boca. Então temos que frear nossa língua. Temos que frear. Não é o que a gente pensa, não é sobre o nosso intelecto, é sobre quem nós confiamos. E Ele tudo pode. E Ele tudo pode. O verso 14 fala assim: aparta-te do mal e pratica o que é bom. Deixa o mal. Se vir pensamento mal, negativo, aparta-te dele. Manda ele embora. E se apega no que é bom. Em palavras positivas.
em palavras de ânimo, em palavras de esperança, em palavras de vitória, porque nós não cremos num Deus derrotado, nós cremos num Deus vitorioso que tudo pode, que é poderoso e nunca perdeu nenhuma batalha e nunca vai perder. E Ele faz e desfaz. Ele cria do nada o que Ele quer. Ele parou o tempo pelo seu Filho. Amados, há poder na nossa boca, há poder. E o que você declara, você pode destruir uma vida ou construir esperança. Ou declarar a bênção da sua boca. Então refreia, põe um freio na sua língua quando vier pensamentos negativos, pensamentos dolorosos. Ah, mas é a realidade sua, a minha não. A minha realidade é de vitória. A minha realidade é de esperança. Porque o mundo fala que a esperança é a última que morre. A minha morreu e ressuscitou no terceiro dia. Está sentado à direita de Deus Pai. Ele é a minha esperança. Ele é a tua esperança. E nele tudo podemos. Tudo posso no Deus que me fortalece. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Não é você procurar a paz, encontrar ela. Tá tudo bem. Não. Empenha-se em manter ela, em alcançá-la, em desfrutar dela sobre a tua vida. Porque, amados, tem muitos que chegam na zona de conforto e ficam. É para você ir além. É para você ir além. Se empenha em se manter na paz do Senhor. Debaixo da graça do Senhor. Debaixo do refrigério do Senhor. Debaixo do conforto do Senhor. Empenha-se em se manter como um verdadeiro adorador. Porque o adorador não é momentâneo, não é de vez em quando. Somos adoradores constantes, a todo momento. Então empenha-se em ser um verdadeiro adorador. Empenha-se em ficar embaixo da paz. Empenha-se em levar a paz para as pessoas. Empenha-se. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo e os ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam mal, para lhe expiar da terra toda a memória. Os olhos do Senhor repousam, descansa sobre os justos. Os olhos do Senhor descansam sobre o justo, porque Ele sabe que você já entendeu, que você já compreendeu, que nele você pode confiar. Ele não precisa ficar te atraindo todo momento, toda hora. Ele não precisa ficar fazendo algo para te atrair, para você ir lá e adorá-lo. Porque, amados, vamos e venhamos. A gente está vendo, tem vezes que precisa ficar fazendo um movimento para as pessoas adorar o Senhor. Você precisa cobrar para adorar o Senhor. Não, você tem que ser um adorador que o adore a todo momento, em espírito e em verdade. A sua vida é ser constante adoração ao Senhor, porque os olhos do Senhor repousam
sobre os justos, e os ouvidos estão abertos ao seu clamor. Ele não precisa te atrair, ele está atento. É conexão. Já existe uma conexão. Ele não precisa lá causar situações e circunstâncias para que você venha se render a Ele, para que você ouça a voz dele. Não, Ele já tem uma conexão de intimidade. Porque você sabe, você clama, você louva, você o adora. Você sabe a voz do Senhor como que ela é. Como que ela vem sobre o seu ouvido, como que ela vem sobre a sua mente. Quem aqui não sabe definir o que é a voz do Senhor, o que é a sua própria voz? Seja sincero. Se você não sabe, queridos, talvez está com vergonha, ore mais, busque mais. Porque, amados, quando nós buscamos, quando nós estamos na intimidade com o Senhor, eu sei o que é a minha voz, o que é o meu pensamento, e eu sei que é o Senhor falando comigo. Porque a voz dele soa como um trovão, soa como autoridade, traz temor sim, mas temor de respeito, de honra, no que ele está falando comigo. E eu sei que eu preciso ouvir atentamente e preciso agir no que ele está falando comigo. É diferente da minha voz, que eu deixo muito para lá. Voz humana, é pensamento meu. Nós precisamos ter esse discernimento. Se você não tem, procura ter. Procura ter. Amém? E para encerrar, clama o justo e o Senhor o escuta e livra de todas as tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Perto está o Senhor daqueles que quebrantam o coração, daqueles que se entregam, e Deus livra-os dos espíritos oprimidos. É intimidade, volto a dizer, é intimidade. Ah, então, se eu não tenho intimidade, o Senhor está longe? Não! Ele está tentando chamar sua atenção para uma intimidade. Ele não está longe de ninguém. É você que está se afastando dele. É você que está se afastando dele. Mas a intimidade vai te aproximar cada vez mais dele. E a opressão, ela tem que bater em retirada. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas elas. Lembra, Ele não vai te tirar da situação e da circunstância, mas Ele vai te moldar a enfrentar a situação e a circunstância. Ele vai estar contigo, caminhando, te orientando, te instruindo, te fortalecendo a caminho da vitória. Amém? Fica com essa palavra no teu coração. Essa promessa é feita para mim e para você. Ele está conosco, mas nós precisamos estar com Ele. Nós precisamos confiar, entender e compreender a autoridade, poder dele sobre as nossas vidas. Assim como diz o tema de ontem, né? Adoração além da circunstância. Em todo tempo, seja um adorador na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe grandemente.